Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que eventualmente está aqui assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos ao canal Camisas do Liro. Hoje nós aqui estaremos entrevistando o nosso amigo Fê Messias do canal Fê Messias. Para quem não sabe, eu já fiz algumas participações no canal do Fê, entrevistas também. Inclusive quem quiser acompanhar está aí na seção posts da comunidade aqui do YouTube. O Fê, ele é um cara colecionador de camisas de futebol, assim como eu, amante da boa música, de bons filmes, ele curte leitura, ele corre, curte atletismo também. Então é um cara super inteligente e como eu já fiz algumas participações no canal dele, nada mais justo também do que o Fê retribuir e participar aqui também no nosso canal Camisas do Liro. Eu elaborei algumas perguntas e ele respondeu, então o resultado é esse aí, pessoal. Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz pro Fê foi qual o time de coração dele. Eu sei qual é o time de coração do Fê Messias, eu sei qual é o time que ele torce. E você, sabe qual é o time que ele torce? Se você não sabe, agora você vai saber. E aí, Fê, qual é o seu time de coração? Salve, Liro, beleza? O meu time de coração, infelizmente, não é a minha Guatemala. O meu time de coração é aquele que é chamado de Seu Madruga hoje em dia, o meu Corinthians. Quando eu era pequeno, já fiz várias doideiras por causa desse time. Já briguei, deixava minha saudosa mãezinha preocupada, que quando o meu Corinthians perdia, eu ficava com febre. Hoje, ó, nem dou muita bola, mas é claro que se ganha a gente fica contente, mas se perde, em sinal de protesto, eu uso a camisa dos rivais. Então, apesar de tudo, apesar das tristezas, eu sou Corinthians. Existe uma diferença entre acumulador e colecionador. O Fê Messias, ele é um colecionador de camisas de futebol, um cara amante do futebol e que tudo tem um ponto de origem, todos nós sabemos. Então eu queria fazer essa segunda pergunta para o Fê, é a seguinte, Fê, há quanto tempo você coleciona camisas? Há quanto tempo eu coleciono camisas de time? Oficialmente, desde o comecinho da pandemia. Porque eu comecei a comprar em uma lojinha aqui, próximo aqui de onde eu moro, comprei algumas, mas quando começou a flexibilizar mesmo as coisas, eu lembro que um dia eu e minha esposa fomos para o centro da cidade. E ali eu me deparei com uma banquinha com uma camisa do Red Bull Bragantino. Aí eu perguntei o preço para a vendedora falou é tanto. Eu comprei duas, uma do Red Bull Bragantino e uma do Clube Atlético Bragantino para o meu irmão. Mas a partir dali eu vi que era esse negócio que eu queria. Colecionar camisas de time que eu sempre quis ter desde quando era pequeno. Mas na época ou tinha original ou não tinha. Então, a partir daí, desde o começo da pandemia, eu vi que era esse barato que eu queria ter para mim: colecionar camisas pesadas de time. A outra pergunta que eu fiz pro Fê foi quantas camisas ele possui no acervo dele. Eu sei que são várias, são dezenas e dezenas de camisas. É, ele pode dizer, inclusive, aproximadamente, né, caso ele não tenha um número exato, né? E aí, Fê, de tantos mantos aí sagrados, camisas pesadas, quantas você possui no seu acervo? Quantas camisas de time eu tenho? Aproximadamente 450 camisas, porque já faz uns 5 anos que eu compro camisas de time, né? Mas, e olha que eu já doei bastante, viu? Doei bastante camisa para parentela, para conhecidos. Então, era para ser um número bem maior, mas hoje eu tenho aproximadamente 450 camisas de time no meu acervo. E você pode ter certeza de uma coisa: cada uma delas tem uma história diferente, uma aventura. Porque, como eu falei na pergunta anterior, desde que eu comprei a minha primeira camisa de time, que eu considero que é a do Red Bull Bragantino, todas têm uma história para contar e é esse barato que eu quero fazer por muito tempo. Eu perguntei também pro Fê quais são as 5 camisas mais bonitas da sua coleção. E se possível que ele, né, mostrasse também, né? É óbvio que como um colecionador eu sei que é bem difícil fazer essa escolha, né? Decidir apenas entre 5 ou 6, mas eu dei essa missão aí pro Fê. E aí, Fê, quais são as 5 ou 6 camisas mais bonitas aí do seu acervo?
Bom, Lino, você pediu para mim mostrar as 5 camisas mais bonitas do meu acervo. Só que teve um empate técnico, eu vou mostrar 6. Segue aí as imagens. Outra pergunta que eu fiz pro Fê foi quais foram os 5 melhores jogadores de futebol que ele viu jogar. É uma pergunta bem interessante. E aí, Fê, quais foram esses caras aí que marcaram época? Bom, os 5 melhores jogadores que eu vi jogar. Bom, o primeiro, vamos lá para a Copa de 86, que foi Diego Armando Maradona. Porque o que ele fez pela seleção argentina na Copa de 86, meu, foi algo surreal. Porque não era uma baita seleção assim, era uma seleção com muitas deficiências. Mas o Maradona, com seu talento, levou a Argentina a ser campeã do mundo. E outros grandes jogadores que eu vi jogar foi o Enzo Schifo da Bélgica, que é um jogador que ninguém fala muito. Mas o Enzo Schifo na Bélgica, o cara era um maestro, o cara jogava muito, ele ditava o ritmo da seleção belga. E outra coisa que me marcou no Schifo é que ele tinha uma diadora vermelha, uma chuteira, personalizada para ele. Aquilo ali me fez prestar mais atenção no futebol do Enzo Schifo. E também não tem como falar desses 3 últimos, né? Ronaldinho Gaúcho, que muitos falam que é o Brujo, né? Ronaldinho Gaúcho, talento sobrenatural também. E, para mim, os 2 melhores hoje são o Messi, né? Lionel Messi dispensa comentários, mas a minha humilde opinião, o melhor dos mortais, para mim, é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um exemplo de dedicação. Cristiano Ronaldo é um exemplo de como mostrar que o futebol anda para frente. Todo mundo meteu o pau quando ele foi jogar na Arábia Saudita, mas ele tomou a decisão mais sensata da sua carreira. Porque na Europa ele ia ser mais um, na Arábia ele é o cara. Então, por essas e outras, para mim, fora Pelé, Garrincha, Maradona, o melhor dos mortais se chama Cristiano Ronaldo. Mesmo com dezenas e dezenas de camisas, sempre falta uma que a gente gostaria de possuir na nossa coleção. Então, Fê, qual camisa você gostaria muito de ter no seu acervo que você ainda não tem? Olha, camisas que eu queria ter no meu acervo são bastante, mas aquelas que eu tenho vontade de ter e dá vontade até de fazer uma doideira, pagar uma bala bem gorda, é a do Boa Vista de Portugal, que é um time que eu tenho um enorme carinho, porque eu lembro quando eu vi, acho que foi em 1986, televisão preto e branco, eu pensando que era o Porto, mas era o Boa Vista, aquela camisa enxadrezada preto e branco. O Boa Vista ganhou de 2-0 do Deportivo Chaves, o goleiro era o Alfredo. Eu já me encantei, me apaixonei pela camisa do Boa Vista, mas é uma camisa muito difícil de achar para comprar. E a outra camisa que eu tenho muita vontade é outra seleção que eu tenho muito carinho, que é a seleção australiana. Então, essas 2 camisas, se Deus quiser, eu ainda vou ter no meu acervo. Hoje em dia é bem difícil você encontrar uma pessoa que tenha um bom gosto musical. Então, aproveitando aqui que eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Fê, e eu sei que ele tem um ótimo gosto musical. Fê, indique aí 3 músicas para mim ou para as pessoas que eventualmente estejam assistindo esse vídeo aqui. Quais as 3 músicas você indicaria pro pessoal aí? Tá aí um negócio que eu gosto pra caramba, é música. Então, Lino, eu vou recomendar 3 músicas desse artista que, na minha humilde opinião, mesmo ele não tendo papas na língua, é um cara pra lá de subestimado. Eu vou te falar de Michael Sweet, que pra mim é um dos grandes guitarristas do metal e a melhor voz do metal e do rock, na minha humilde opinião. Então eu vou te recomendar 2 músicas da carreira solo dele. Uma é a Bon Joviana Second Chance do álbum Real, que é um álbum semi-acústico, da qual ele manda muito bem. E a outra é All These and Heaven 2, um hard arena muito bem feito, onde o Michael canta e toca com maestria.
Já uma música do Stryper, eu podia recomendar Soldiers Under Command, eu podia recomendar To Hell with the Devil, eu podia recomendar Always There For You, eu podia recomendar qualquer música dos clássicos do Stryper. Mas o Stryper, assim como o Michael Sweet, que é a mente criativa da banda, a banda sempre andou para frente. Então eu vou recomendar uma música que hoje eu escuto muito, que me emociona. É uma música que eu lembro muito quando eu vou correr, que chama Grateful, traduzindo para você ser grato pelo presente que é a vida que Deus nos dá. Então, eu te recomendo o livro Michael Sweet, no Stryper e 2 músicas da sua carreira solo. Você que gosta de rock e rock arena baixos teores, Michael Sweet é para você. Em matéria de entretenimento, cinema e música são fundamentais na vida de todo ser humano. Como nós já falamos sobre esportes e música também, agora eu vou pedir uma indicação aqui para o nosso amigo Fê Messias. Fê, indique 3 filmes aí pra gente. Outro negócio bem bacana é filmes, né? Eu fiquei um bom tempo sem assistir filmes na minha vida, mas hoje, agora com essa tecnologia que tem hoje do streaming, hoje você pode pegar e tá no seu celular o filme que você quer ver. Mas eu vou recomendar 3 filmes, um bem diferente do outro. O primeiro, que é um recente que fez muito sucesso no cinema e já está no streaming, que é o Karate Kid Lendas. Que não é aquele café requentado, é claro, tem muito da saga Karate Kid com um toque de modernidade. E a participação do Jack Chan e do Ralph Macchio dão um molho especial. Para mim, ele só perde para os 2 primeiros e para o 4, que a Hilary Swank interpreta com muita maestria. Mas Karate Kid Lendas eu recomendo. O outro filme é um filme bem antigo, é um filme musical chamado Beyond Belief, da banda cristã Petra, da qual narra a história de um jovem que tem um talento enorme para as corridas, mas os dissabores da vida o leva à descrença. Mas no decorrer do filme, ele começa a perceber que através da sua religiosidade e da sua fé pode mudar os parâmetros que estão ruins. Então é outro filme que eu recomendo, é Beyond Belief, da banda Petra. E o filme que mais me emociona, que é um filme que toda vez que eu vejo, é um filme que eu choro muito, que é Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Shane West e Mandy Moore estão perfeitos nesse filme. Um filme com todos os clichês do gênero, mas que você se emociona a cada minuto do filme. Eu quero para ser um filme maçante, repetitivo, nada. É um filme de pura emoção. Para mim, o melhor filme que eu já vi até hoje na vida. O filme é tão bom que eu tenho o livro e o DVD. Isso mesmo. Então eu recomendo esses 3 filmes. Beyond Belief do Petra, Karate Kid Lendas e Um Amor para Recordar. Liro, eu só tenho que te agradecer por essa entrevista. Fiquei muito feliz mesmo. Você percebe que eu até gaguejei alguns dos pontos da entrevista, de tanta emoção que eu tive. E nesses anos de canal, é a primeira entrevista que eu concedo. Então, quem estiver vendo essa entrevista, eu mando a seguinte mensagem. É legal você ver o canal do René Ramírez e tantas outras feras, mas vamos dar uma força pro Liro, porque o Liro tá fazendo um canal de camisas, mas de uma maneira muito diferente, uma maneira bem original de ser. Então eu recomendo o canal Camisas do Liro. Dá uma oportunidade para ele, porque você não vai se arrepender. E um abraço, fique com Deus e tamo junto. Bom pessoal, chegamos ao final dessa entrevista. Eu gostaria de agradecer aí a gentileza do nosso amigo Fê Messias, pelas respostas aí, né, sinceras, um cara super inteligente aí. Então, você que ainda não é inscrito no canal do Fê, se inscreve lá. Se você ainda não é inscrito no Camisa do Liro e só assistiu o vídeo, se inscreve aí também, né? Então, que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu pessoal, tamo junto.